Jesus Cristo está voltando e faz necessário que o quê? Que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? Antes da gente começar o vídeo, já dá aquela moral, deixa o like, aperte em compartilhar e aperte em salvar para aumentar, certo? O alcance do vídeo e espalhar o Evangelho para todo mundo. E também vale lembrar que o quê? Toda honra e glória seja dada ao Criador do céu, da terra e do universo e Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, certo? Então, começando o vídeo agora. Para quem busca a questão da salvação, da vida eterna com Deus, existem alguns princípios que a gente tem que entender que o quê? Que para que a gente consiga, né, ter a salvação e a vida eterna, precisam três coisas. A primeira, ter Jesus Cristo, certo? Reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador. A segunda, deixar a vida velha para trás e se tornar uma nova pessoa, abandonando os pecados e começando a seguir os mandamentos de Deus, certo? E a terceira, o quê? Que Jesus sempre fala, ele foca muito na questão do perdão, certo? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio para a terra para perdoar os nossos pecados, certo? Se ele não tivesse vindo, nós estaríamos condenados ainda à morte espiritual e à morte eterna, mas como ele veio, ele deu a salvação pra gente, ele veio pra nos perdoar. E aqui eu vou ler pra vocês agora uns versículos que falam sobre isso. Em Salmos, capítulo 86, versículo 5, fala sobre o quê? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22 fala, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em Marcos, capítulo 11, versículo de 25 a 26 diz, e quando estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-ne, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados. Mais um versículo aqui. Em Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 4 fala, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Que daí é na questão do que? Muitas das vezes, como a gente não vem com manual de instrução, as pessoas às vezes fazem as coisas de cabeça quente, só que passa um tempo a pessoa cai na real, ela cai em si, certo? Porque quando você tá de cabeça quente, não é o espírito. Você não está andando pelo espírito, você está andando pela carne. Quando você anda pela carne, você faz o quê? Você pega e peca, você pega e erra. Aí quando a pessoa volta ali no espírito, ela fala, putz, errei contra meu irmão, errei contra Deus, ela se arrepende e vai lá pedir perdão. É nesse caso que tá pegando e falando aqui, certo? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, pega e fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, certo? Em Mateus, capítulo 6, versículo de 14 a 15, fala, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, fala, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 5 a 8, pega e fala que, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37, pega e fala, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, fala, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, galera, como vocês estão vendo aqui, eu li vários versículos e todos esses versículos eles frisam no quê? No amor e no perdão de Jesus Cristo, de Deus, nosso Senhor e Salvador, certo? Então, se você é recém-convertido ou se você tá querendo se converter, ou se você já é convertido, você tem que entender que o quê? A base, certo, da salvação é você ter Jesus Cristo, você deixar a vida velha pra trás, ter uma transformação e seguir os mandamentos de Deus, e também o mais importante é o quê? Você perdoar seu próximo. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio justamente para isso, para nos perdoar. Porque quando você não perdoa o seu próximo, você tá fazendo o oposto do que Jesus veio fazer, certo? Quando você não perdoa, você faz o quê? Você fica acusando, você fica remoendo na cabeça. E quem que é o acusador? Satanás. Satanás, ele não tá aqui na Terra. Ele fica lá nas regiões celestiais, lá em cima, acusando vocês. Toda vez que alguém aqui faz alguma cagada aqui na Terra, aí Satanás vai lá, chega lá perto de Deus e fala, tá vendo aquele seu servo? Tá vendo aquele seu filho lá? Que se você criou a imagem e semelhança, ó, ele tá fazendo coisa errada, ele tá fazendo cagada. Só que daí na hora que ele pega e faz isso, ele vem pra acusar, aí Jesus Cristo pega e vem também e fala, não, mas eu perdoo ele, eu perdoo os pecados dele, ele se arrependeu, ele teve a transformação, ele mudou e ele é uma nova criatura comigo, certo? Então, galera, esse vídeo serve de reflexão pra você. Se você tá levando uma vida aí que você não consegue perdoar seu próximo, que você guarda mágoa, guarda ressentimento, certo? Vale muito a pena você refletir nesse vídeo, você repensar, você dar uma olhada nesses versículos, dar uma olhada também no contexto e ver que o quê? Jesus, ele veio pra justamente isso, galera, perdão. Por quê? Porque todo mundo erra. Todo mundo erra o tempo inteiro, todo mundo é pecador. O único que não foi Jesus Cristo. E mesmo ele não sendo um pecador, ele pegou e fez o quê? Perdoou a todos nós. Deu a vida por nós e morreu. Certo? Então é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Chegamos no final. Reveja seus passos, seus caminhos. Busca a transformação. Se você não consegue, peça ajuda de Deus, peça ajuda de Jesus Cristo. Ele vai te ajudar e você vai conseguir, certo? E uma coisa que eu sempre gosto de deixar pra vocês e frisar é o quê? Em Mateus, pega e fala sempre o quê? Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Se você pedir, Deus vai se revelar a você. Se você buscar, você vai encontrar ele. E se você bater a porta, ela vai ser aberta e você vai entrar em cear com Deus e com Jesus Cristo, certo? Então chegamos no final do vídeo, que Deus abençoe você, sua família, multiplique, frutifique, abençoe vocês, dê discernimento, sabedoria, dê direcionamento pra vocês, certo? Em tudo, rendam ação de graças a Deus, humilhem-se, peçam perdão. Aí Deus conseguirá entrar nos seus corações, certo? E também não se esqueça de deixar o like,
aperta no botão de republicar, certo? E salva o vídeo para aumentar o alcance e espalhar o evangelho. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.